Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Devido à falta de chuvas, o sistema Cantareira de abastecimento de água em São Paulo entrou em estado de restrição. Chegou neste sábado a 29,9% de sua capacidade. Esse é um dos níveis mais baixos registrados nos últimos 5 anos. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o reservatório entra nessa faixa de restrição quando chega a um volume igual ou maior que 20% e menor que 30%. O sistema Cantareira é o maior reservatório de água do estado, responsável por abastecer 7,2 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. O estado de São Paulo realizou neste sábado o dia V de mobilização para a vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Até às 5 da tarde, 343 mil doses foram aplicadas em 645 cidades. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 4 milhões de pessoas ainda não compareceram aos postos para receber a segunda dose dentro do prazo adequado. Hoje, o estado ultrapassou 150 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O número foi alcançado pouco mais de 1 ano e meio após a confirmação da primeira morte em 12 de março de 2020. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o nosso país tem 20.436.000 pessoas recuperadas da doença, 425.000 ainda em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 597.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. Manifestantes realizaram um protesto contra a inflação e o governo federal na tarde de hoje em várias cidades do país. Em São Paulo, a concentração foi na Avenida Paulista, região central da capital. Mas houve baixa adesão se comparada ao dos atos em apoio a Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, cerca de 8 mil pessoas com bandeiras e cartazes se reuniram na Avenida Paulista para protestar contra o governo federal. No ato, poucas pessoas usavam as cores verde e amarelo. 10 carros de som ocuparam a via entre as ruas Pamplona e Consolação, mas o palanque principal foi montado em frente ao MASP. Situação um pouco diferente com a registrada no ato de 7 de setembro. Na ocasião, segundo a SSP, 125 mil pessoas ocuparam todas as quadras da avenida, em um ato de apoio ao governo Bolsonaro. Entre as reivindicações, os manifestantes protestam contra as altas constantes no preço dos alimentos, do gás de cozinha, da conta de luz e dos combustíveis. O governo de São Paulo organizou um esquema especial de segurança para a manifestação, com o reforço de 1.000 policiais militares. O ato foi pacífico e sem registros de confusões. Em Belo Horizonte, o protesto também ocorreu à tarde. Os manifestantes carregavam bandeiras, cartazes e faixas com frases contra o governo. Teve música acompanhando a passeata que saiu da Praça da Liberdade, tradicional ponto de manifestações políticas na capital mineira, até o centro da cidade. No Rio de Janeiro, o ato organizado teve concentração na Candelária, no centro da capital fluminense. E depois, os manifestantes caminharam até a Cinelândia. No Recife, o protesto aconteceu pela manhã. Com cartazes e faixas, os manifestantes percorreram as principais ruas do centro da capital pernambucana. Durante o protesto, uma advogada foi atropelada por um carro que furou o bloqueio de segurança e fugiu sem prestar socorro. As manifestações também foram registradas nos estados do Paraná, Ceará, Alagoas, Maranhão, Tocantins e no Distrito Federal. Uma estudante passou por uma situação complicada em Brasília. Ela foi impedida de fazer a prova de um concurso público porque usa um marca-passo. A Flávia estudou 7 meses para um concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mas na hora de fazer a prova... Infelizmente eu fui expulsa da prova pela organização, que é o Sebrasp. Eles me permitiram entrar na sala, desliguei todos os aparelhos eletrônicos e tudo, normalmente, como em qualquer prova de concurso. Faltando umas meia hora, 20 minutos para a prova começar, não tem como precisar, porque eu já estava com todo o aparelho eletrônico desligado. Eles pediram, chegou uma pessoa da coordenação e pediu que eu acompanhasse até a sala da coordenação. Fui com ele até a sala da coordenação, perguntei se eu precisava levar meus materiais, ele falou que não, que era só para pedir uma liberação, que eu voltaria para fazer a prova, podia deixar meus materiais na sala.
Desci até a sala da coordenação, lá eles demoraram um pouquinho para essa autorização aparecer, e essa autorização 10 minutos depois que a prova começou foi que ela não foi dito que eu não teria autorização, eu não seria liberada para fazer a prova, e não só me tiraram da prova, como foi uma humilhação para mim, porque eu fui escoltada no local do qual eu estava fazendo prova. A instituição que organizou o concurso disse que a Flávia foi retirada da sala porque descumpriu uma norma do edital. No ato de inscrição, ela deveria ter avisado que usava um dispositivo eletrônico. A Flávia tem um problema cardíaco e por isso usa o marca-passo. De acordo com ela, quando se inscreveu para o concurso, ela não informou que precisava de condições especiais para fazer a prova, porque o aparelho já está dentro do corpo. A Flávia foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e quer justiça, porque ela acredita que as normas do edital não eram claras. Para o advogado que acompanha o caso, a organização do concurso praticou o crime de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, que é quando a instituição não cumpre os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade para com a candidata. Se ficar demonstrado na instrução de um processo ou mesmo em eventual instrução processual penal que houve ato discriminatório, na minha visão, é motivo para a suspensão do concurso com a reaplicação de provas a todos os candidatos, para que essa candidata possa concorrer em igualdade de condição com todos os demais, ainda que tenha marca-passo para o cargo público almejado. Eu espero que isso não aconteça com mais ninguém, porque é muito humilhante essa situação, né? Você faz uma prova de concurso exatamente para ter uma oportunidade, né? E você é retirado de uma forma muito humilhante por você possuir um problema de saúde, né? Em nota, o Sebrasp, responsável pela organização do concurso, disse que tem como um dos procedimentos de segurança a passagem do detector de metais nos participantes. E também explicou que a candidata foi proibida de fazer a prova porque não declarou anteriormente o uso do dispositivo, conforme determina o edital do concurso. E você sabe, não está fácil para ninguém. A cada dia, a cada ida ao supermercado, um susto diferente, né? Os preços altos não atingiram apenas a alimentação de nós, seres humanos. Até o valor da ração dos pets disparou. Confira na reportagem de Joyce Mafezoli. Não é só na mesa que está difícil colocar a comida. No pote do animalzinho de estimação também. Quem tem um pet já percebeu isso. Alguns trocam a ração por outra mais em conta. Este pet shop investe no atendimento personalizado para evitar redução nas vendas. A gente acaba se especializando, né, no alimento, na anatomia do cachorro, na origem dele e acaba proporcionando o que ele precisa. Aí sim o consumidor acaba analisando e vendo qual que é a vantagem, né? Porque se ele dando um alimento de alta qualidade, ele acaba comendo menos, satisfazendo mais e aumentando a longevidade do que ele está abaixando a categoria da ração. De janeiro a setembro deste ano, a inflação sobre a ração PET superou o dobro da registrada sobre alimentos e bebidas para humanos. Segundo o IBGE, o preço médio dos alimentos acumula alta de 6,5%. Enquanto a taxa acumulada sobre a ração cresceu mais de 15%. Mas, na prática, nesta ONG, o aumento passou dos 40%. Um saco de ração de 20 quilos, que antes era comprado por R$ 105, agora custa, em média, R$ 150. São necessárias 5 toneladas por mês para alimentar os 170 cachorros que vivem aqui. O Farofa acabou de chegar. Deu sorte. Porque, para fechar a conta, o abrigo vai limitar o número de inquilinos. Tadinho, meu Deus, largaram ele. A sarna dele está o corpo inteirinho. A gente tenta manter o número de cachorro, não ultrapassar muito, porque senão o nosso custo fica muito alto. E assim, o maior prejuízo é que a gente não consegue ajudar outros protetores que a gente costumava ajudar. Porque com o preço exorbitante que está, então a gente está lutando muito para conseguir comprar o daqui do abrigo, né? O preço da ração sofre impacto direto dos aumentos da energia elétrica, transporte e, em especial, a disparada dos preços dos grãos. Essa ração que nós compramos já industrializada, ela depende muito do custo da soja, do custo do milho, do custo às vezes de algumas proteínas que estão muito em alta.
Então, nesse caso, a gente continua vendo esses aumentos porque o mercado internacional tem valorizado muito essas commodities e a taxa de câmbio está muito alta. Uma pesquisa da Euromonitor International apontou que em 2020 o Brasil superou o Reino Unido e se tornou o segundo maior mercado de produtos PET, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso é a prova de que o amor pelos bichinhos não tem preço. Alta também no setor de construção civil. Com o aumento do consumo e o estoque reduzido nas fábricas também, o preço dos materiais de construção está nas alturas. Em um ano, alguns produtos aumentaram mais de 100%. De Belo Horizonte, o Rodrigo Cabral é quem tem essas informações. Felipe começou a reformar a casa no final do ano passado, mas por causa do aumento dos materiais de construção, a obra está parada. Quando eu fui fazer o orçamento para finalizar a minha obra, o preço do aço estava cerca de 30% mais caro do que quando eu comecei. Então foi aí que eu resolvi suspender as atividades da obra. Na região metropolitana de Belo Horizonte, os materiais de construção subiram em média 40% em 12 meses. Maior alta para o período finalizado em maio nos últimos 26 anos, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais. Já o Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 12% desde janeiro. Ferragem, tijolo, cimento, fio, então foi um absurdo, o fio teve mais de 100% de aumento. De acordo com representantes do setor, a demanda por materiais de construção aumentou durante a pandemia. As pessoas ficaram mais tempo em casa e fizeram mais reformas. Por outro lado, as fábricas reduziram a produção e perderam os estoques. O governo que trouxe o auxílio para os que estavam sem trabalho, que isso contribuiu para crescer a demanda também. A alta do dólar também teve impacto direto na disparada dos preços. Porque da mesma forma que grão subiu, porque é um produto internacional, que a carne bovina subiu, o aço subiu, o alumínio subiu, é tudo dolarizado. Então, se abriu o guarda-chuva para a indústria nacional subir preço. Os reajustes prejudicam também o mercado imobiliário. Na Grande BH, o número de lançamentos de apartamentos novos foi menor que o de imóveis vendidos nos últimos 12 meses. Nas lojas de materiais de construção, não há previsão de redução de valores. Tudo que você aumenta, o pessoal começa a reclamar, a chorar, a perguntar por quê, o que está acontecendo, e a gente tenta repassar o mínimo possível para o consumidor. Eu não tenho expectativa em relação a diminuir os valores, e por conta disso eu não tenho intenção ainda de estabelecer uma data para voltar a construir. Para aliviar um pouco a cabeça, nada melhor do que um bom passeio, né? No interior de São Paulo, um trem leva turistas ao Vale das Frutas, resgatando o passado ferroviário do estado. Quem foi lá conferir é o repórter Ranieri Zoccoli, ele traz para você. Pé na estrada que o dia vai ser para relembrar o passado. A cerca de 1h20 de São Paulo, chegamos nessa estação ferroviária em Valinhos. Aqui é o ponto de partida de um caminho que foi símbolo da produção cafeeira no estado e que levou milhares de imigrantes ao interior da capital paulista. O Expresso Vale das Frutas é um resgate da história, é uma experiência de volta ao passado. E claro que a gente também vai embarcar nessa viagem. Vamos lá? O passeio visita os municípios de Valinhos, Vinhedo e Louveira. Pelo caminho, casinhas que parecem ter parado no tempo. E talvez tenham mesmo, já que esse patrimônio ferroviário completa 150 anos de inauguração no ano que vem. Nós temos carros aqui da Companhia Paulista, que era a ferrovia originária daqui. Aí temos carros da Estrada de Ferro Araraquara, da rede ferroviária, que vieram participar aqui desse trem comemorativo. É emocionante, porque é a volta, de certo modo, do passeio ferroviário. E de um trecho que, desde a minha infância, eu já vivenciei. Os turistas podem montar o próprio roteiro, optando por trajetos a partir de qualquer uma das estações. Nós moramos em São Roque, mas não somos da região, somos do Amazonas. E aí a gente está aproveitando para fazer esse passeio, muito legal. E é legal mesmo. Ao desembarcar em nosso destino final, Vinhedo, fomos recepcionados por uma feirinha típica de interior e uma banda para animar ainda mais esse programa.
passeio é celebrativo e temporário, com viagens até 12 de outubro, de sexta a domingo. Os ingressos custam de R$ 65 a R$ 98, ida e volta. Fica aí uma ótima dica de passeio, inclusive para o feriado prolongado, né? Que está chegando. Nas últimas 24 horas, moradores de cidades do interior de São Paulo se assustaram com mais tempestades de areia. Em Tupã, um homem morreu. Em outra região, o fenômeno deixou 3 vítimas. Na região noroeste do estado, 20 animais morreram em uma zona rural de Santo Antônio do Aracanguá, após o incêndio se alastrar com a ventania provocada pela tempestade. Os animais morreram asfixiados pela fumaça ou carbonizados. O dono da propriedade e 2 trabalhadores também não resistiram. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Uma nuvem de areia gigante foi registrada por um morador na prainha de Pereira Barreto, no interior de São Paulo. Na estrada, às 3h30 da tarde de ontem já parecia noite e não dava para ver mais nada. Não se vê nada. Moradores de Andradina, Penápolis e Tupã também presenciaram imagens assustadoras da tempestade de areia. E os bombeiros de Minas Gerais encontraram um corpo que pode ser o de uma das pessoas desaparecidas no rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. De acordo com a equipe de bombeiros de Minas Gerais, o corpo localizado nesta manhã está com a estrutura óssea bastante preservada. O local é próximo de onde os militares encontraram em agosto deste ano o corpo de outra vítima da tragédia. A identificação dessa provável vítima ainda será confirmada pela Polícia Civil do Estado. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Até agora, 261 corpos foram localizados. 9 ainda estão sob os rejeitos. Foi enterrado hoje o frentista morto ontem durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Ele saía para trabalhar quando foi atingido na porta de casa. Na camisa, uma última homenagem a Bruno Leonardo Vidal de Almeida. Amigos e parentes se despediram em uma cerimônia marcada pela comoção que levou uma tia do frentista a desmaiar. E também pelo protesto durante o cortejo. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Indignada, a família criticou a ação da polícia, que terminou com a morte de Bruno. Nós não somos contra a operação da polícia, entendeu? Só que a operação tem que ser feita com inteligência, entendeu? Poxa, com inteligência, para não prejudicar o trabalhador. Meu sobrinho está naquele caixão ali, ó. Tá? E a família está sofrendo, como muitas famílias vêm sofrendo com essa situação de balas perdidas. O frentista morreu ao sair para trabalhar ontem de manhã. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que ele deixa o condomínio na zona norte do Rio. Alguns homens, que segundo a polícia são criminosos, correm e o tiroteio começa. Bruno tenta se esconder atrás de um carro, mas é atingido e cai. Um outro vídeo mostra o que aconteceu depois. Os policiais militares que participam da operação cercam um suspeito caído. O carro vermelho é a viatura descaracterizada onde eles estavam. Ao ser alertado, um dos PMs caminha na direção de Bruno. A câmera registra um som que parece de tiro. Se ele estava brigado atrás do carro. Ele não estava brigado na lateral do carro com tiro vindo de gente. Entendeu? Eu não estou querendo acusar ninguém de dizer assim, ó, polícia matou, alguém matou, mas tem que explicar o que foi aquilo, que tiro foi aquele. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia já começou a ouvir os depoimentos das testemunhas. 3 fuzis usados pelos policiais na ação foram apreendidos. As armas vão passar por um exame de confronto balístico para identificar se o tiro que atingiu Bruno partiu de uma delas. Segundo os PMs que participaram da operação, o disparo partiu dos criminosos. A Polícia Militar informou que a ação tinha o objetivo de coibir roubos de veículos nos bairros vizinhos ao Morro do Urubu e que, durante a fuga, os criminosos deixaram a favela e invadiram um condomínio. Eles também atacaram uma viatura que participava do cerco. No confronto, um suspeito e um policial também ficaram feridos, mas eles estão fora de perigo. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Nós nos revemos segunda-feira. Boa semana para você. Obrigada. Para você também. Tudo de bom. Grande semana. Até a próxima.